Olá, gente boa! Mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperta Colonial. Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Hoje nós vamos ver, a partir de Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 5, algo que nós nos esquecemos constantemente. Nós nos esquecemos que existe um tentador, que existe um inimigo, nós temos um inimigo, e que esse inimigo não é criativo. Satanás não é criativo. Ele tem usado as mesmas táticas de tentação e tem usado as mesmas táticas para nos derrubar desde o início do planeta, até os dias de hoje. E sabe qual que é o pior? Nós caímos. E eu tenho alguns motivos do porquê nós caímos. Mas antes de eu dar esses motivos e te ajudar a vencer Satanás, eu quero ler junto com vocês Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 5. Está escrito assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam nem toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Esse é o trecho que mostra a primeira tentação. O homem perfeito e a mulher perfeita, eles são tentados a desobedecer uma ordem dada por Deus. A ordem está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, em que Deus ele fala apenas com Adão. Ele diz a Adão, ele dá a ordem dizendo assim: Adão, você pode comer de todos os frutos de qualquer árvore do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não deve comer, porque no dia que comer, com certeza você morrerá. Satanás, ele é o tentador e ele usa uma artimanha comum, desde a época do Éden até os dias de hoje. Primeiro a gente precisa saber quem é Satanás. Esse trecho ele mostra Satanás personificado numa serpente. Nós sabemos que é Satanás porque em Apocalipse, o apóstolo João ele vai falar que o dragão, a antiga serpente, Satanás, e aí ele vai falar sobre Satanás ali em Apocalipse capítulo 12. Nós sabemos que essa serpente aqui no Éden, essa serpente aqui em Gênesis 3, está se referindo a Satanás, o inimigo das nossas almas. Primeira coisa importante nesse trecho é percebermos quem é o nosso tentador. Primeiro, Moisés descreve Satanás como o mais astuto das criaturas de Deus. O mais astuto, a serpente era a mais astuta dos animais selvagens. Ou seja, primeira coisa, Satanás não é um deus do mal. Como se o Deus verdadeiro fosse o Deus do bem e Satanás fosse o oponente de Deus, o Deus do mal. Não. Satanás, ele é astuto, mas ele é uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus. Por uma questão de tempo, eu não tenho como dizer a criação de Satanás e a queda, mas eu quero deixar registrado aqui, talvez mais na frente a gente fale sobre isso, de que Satanás ele foi criado por Deus perfeito e bom. Deus não o criou mal. Deus o criou perfeito e bom. E Isaías 14 mostra que Satanás, por causa do orgulho e por querer ser maior do que Deus, ele se corrompeu e se tornou um ser mau, maligno, que tem o intuito de destruir a imagem de Deus no homem e de roubar a glória de Deus. Nós vemos ali em Isaías 14 e também em Ezequiel 28. Satanás, ele é o mais astuto, ele é uma criatura, então ele não é mais poderoso que Deus, na realidade, nem ele não é nem maior do que Deus, ele não é um Deus do mal, ele é apenas uma criatura de Deus. Mas ele é astuto. Nós não devemos subestimá-lo, nós não devemos achar que ele está de brincadeira, ou que ele está fazendo alguma coisa, ou ele está apenas jogando na história. Não, ele tem artimanhas e ele é estratégico. E a estratégia usada por Satanás, a maior estratégia, a maior ferramenta, o maior método usado por Satanás é o engano. Satanás, ele é o pai da mentira. E Satanás, ele vem tentando enganar os seres humanos desde o Éden até os dias de hoje. Olha só a primeira coisa que Satanás faz. Primeiro anzol
lançado por Satanás é tentar puxar papo com Eva sobre algo que ele queria saber se Eva sabia da ordem que Deus deu a Adão. Então ele fala, olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de qualquer árvore? Basicamente, Satanás está puxando papo, né? Para saber o que Eva conhece, para saber o que Deus disse. Ele está tentando colocar dúvida naquilo que Deus disse para Adão. E aí ele puxa papo e Eva cai. Eva diz, não, Deus nos permitiu comer das árvores. A gente só não pode comer da árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa a gente não pode comer, porque se comer, nós vamos morrer. Eva repete a ordem dada por Deus a Adão. E estava certa, ele falou certo, se comer, iria morrer. Só que Satanás agora, depois que Eva caiu na conversa de Satanás e abriu o espaço para um diálogo maior, Satanás lança um segundo anzol. O segundo anzol é lançar um engano sobre as palavras de Deus. Deus disse que o homem morreria se ele comesse. Satanás agora vai lançar um engano, vai tentar plantar na mente de Eva uma dúvida. A dúvida de que Deus não cumpre o que ele fala. De que Deus é semelhante aos pais da nossa época, que promete a cinta e a cinta nunca chega. Que promete a surra e a surra nunca chega. Satanás tenta fazer isso com Eva. Ele diz, não, vocês não vão morrer. Deus não cumpre o que ele diz. E ele lança um terceiro anzol de engano. O anzol de engano é o engano sobre o caráter de Deus. Ele vai falar assim, não, Deus ele não cumpre o que ele diz, ele não vai cumprir, não vai matar vocês. Sabe por quê? Porque Deus só disse que mataria vocês porque ele tem segundas intenções. Deus não quer que você e o seu marido sejam como ele. Deus não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal como ele tem. Deus é egoísta e Deus é corrupto. Deus ele diz que vai fazer uma coisa, mas ele não faz. E ele só diz que vai punir vocês porque ele não quer que vocês alcancem a liberdade da mente de vocês. E se você já viu aí, você está ligado nessa série que nós estamos fazendo às sextas-feiras, você sabe que o ser humano foi o único ser em toda a criação que foi criado semelhante a Deus. Que por causa da imagem e semelhança, nós nos parecemos com aquele a qual adoramos. E nós espelhamos a glória dele. Ou seja, o ser humano perfeito, ele era o mais parecido com Deus possível. Ele tinha a imagem de Deus implantada nele e era capaz de demonstrar para o universo, seja o universo espiritual ou o universo material, quem Deus era, as características de Deus por causa da imagem e semelhança. Se você não viu esse vídeo, ele vai aparecer em algum canto aqui em cima. Você pode ouvir sobre imagem e semelhança. Só que Satanás vai plantar esse engano no coração de Eva. Ei, você ainda não atingiu o seu máximo potencial. Você pode ser mais. Só que para que você seja mais, você precisa se libertar daquilo que te prende. Você precisa se libertar de um ditador que diz que vai matar só porque ele não quer que você seja livre. De alguém que é opressor. Alguém que não permite que você faça o que você quiser. Você precisa se libertar. A chave é o pecado. A chave é a desobediência. É a rebelião. Satanás ele vai plantar esse engano. O pior é que Eva caiu. E Adão também, rebeldemente, contrariou o Senhor comendo do fruto. E hoje estamos presos ao pecado. Essa artimanha de Satanás ela não é nova. É a mesma que ele usa hoje. E nós vemos Satanás usando a mesma artimanha no decorrer da história bíblica. Em Jó, Satanás questiona Deus. Ele fala, olha, Jó é interesseiro e o Senhor também. E agora nós vemos no Novo Testamento Satanás usando a mesma artimanha do engano com Jesus. Na tentação de Jesus, Satanás diz assim, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Satanás tenta plantar um engano no coração de Jesus, plantando a dúvida sobre a identidade dele. Sobre a identidade dele como filho de Deus. Satanás está usando o engano com Jesus. Jesus cita a Escritura, Jesus usa a Bíblia e vence a primeira prova. Na segunda prova, Satanás agora usa as palavras de Deus. Ele diz, também está escrito, e cita um versículo de Salmos. E Jesus, mais uma vez, resiste a Satanás, mostrando outro versículo da Escritura, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. O terceiro teste de Satanás contra Jesus também tem a ver com plantar dúvida. E não só plantar dúvida, mas querer oferecer algo que ele tem. É engraçado que para Eva, Satanás vai falar assim,
você vai ser parecido com Deus, ao que Eva já tinha a semelhança de Deus. E agora Satanás vai oferecer para Jesus, ali em Mateus 4, olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Satanás vai oferecer algo que Jesus já tinha. Jesus, ele é dono de todas as coisas. Ele vai oferecer para mostrar para Jesus, olha, se você se dobrar diante de mim, eu te darei poder. Você vai assumir uma identidade maior do que a que você tem. Você vai ser alguém mais importante no planeta, no universo, no mundo. Satanás, ele usa o mesmo engano. Ele usou com Adão e Eva e ele usa hoje conosco, assim como ele usou com Jesus. Agora, como vencer o engano de Satanás? Jesus, ele nos mostra como vencer. Jesus, ele nos dá um modelo. E além de ele nos dar um modelo, por causa da sua morte e ressurreição, por causa do evangelho ao qual cremos e no dia que cremos fomos salvos, por causa desse evangelho, eu e você, nós não precisamos temer a Satanás. A Bíblia nos mostra em 1 João capítulo 5 que aquele que é filho de Deus, o inimigo não o toca. O filho de Deus o protege, o inimigo não o toca. Nós não precisamos temer a Satanás. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E além disso, por causa do evangelho de Jesus, por causa da salvação que recebemos, nós somos capazes de resistir às investiduras de Satanás. E somos capazes de fazê-lo fugir, correr, partir de rolê. A gente consegue fazer Satanás fugir. E a gente tem uma ferramenta, uma arma extremamente poderosa. E essa arma é o poder de Deus por meio da palavra. Deus, ele nos dá a palavra dele para que ela seja uma ferramenta contra o pecado. E Jesus usa essa ferramenta em sua tentação. Ao ser tentado 3 vezes por Satanás, Jesus usa a Escritura. Ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Ele crê que Deus é fiel para cumprir aquilo que diz e que as palavras de Deus vão livrá-lo do engano. Jesus, ele tinha toda a autoridade de falar, olha, Satanás, sai fora. Eu sou Deus, você não vai conseguir nada aqui, sai fora. Só que ele não faz isso. Ele nos dá um modelo de como vencer a Satanás. Ele nos dá um modelo usando a palavra. Por isso hoje eu queria te dar um desafio. Queria que você começasse a usar a palavra. Assim como Jesus tinha versículos decorados, ele citou 3 versículos de Deuteronômio. E não só citou, mas ele praticou. Porque quando ele cita, não caindo na cilada de Satanás, ele o pratica. Eu quero sugerir a você que você comece hoje a decorar um versículo. E eu queria que você decorasse um versículo junto comigo, que está lá em Salmo 119, versículo 11, que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois eu quero que você pegue na sua versão, na versão da sua Bíblia, ou na versão que você achar melhor, mas decore hoje o versículo de Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Deus nos dá a palavra como ferramenta para vencer as artimanhas de Satanás. Satanás tenta nos derrubar com um engano. E o Senhor nos dá a verdade, a palavra dele, que é a verdade, que não mente, é infalível. Ela não tem erros e não nos leva ao erro para vencer Satanás. Quero orar por você hoje. Orar para que Deus ele use a palavra dele para te fortalecer. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos hoje as nossas vidas. Senhor, todos os dias Satanás tem tentado nos derrubar com um engano. Mas o Senhor, por meio da palavra, nos deu um alicerce sólido de verdade para nós caminharmos e para vivermos. Senhor, te pedimos para que a palavra ela esteja gravada no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes e fiéis a Ti. Assim como o nosso Senhor Jesus foi. Queremos imitá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e até o próximo Desperta Colonial.